E aí pessoal, eu sou o professor Gustavo Dias, professor do curso Prius. Hoje eu venho trazer uma dica nova para vocês que pretendem fazer as próximas provas de concursos públicos. A dica de hoje é sobre o novo protocolo de quimioprofilaxia nos casos de exposição ocupacional para prevenção da transmissão do HIV. Saiu um protocolo novo no final do ano passado, no final de 2015, que traz alguns aspectos relevantes e várias mudanças em relação ao protocolo anterior. O protocolo anterior, ele previa uma quimioprofilaxia básica com 2 drogas, nos casos indicados, que era o AZT, azidovudina no caso, mais a lamivudina. E em situações específicas, por exemplo, quando a carga viral do paciente fonte era alta ou quando o acidente era grave, previa-se uma quimioprofilaxia expandida com 3 drogas, que era o AZT mais a lamivudina, e incluía-se nesse caso a terceira droga, que é o neofinavir. Atualmente, a partir desse novo protocolo, quando se dá a indicação da quimioprofilaxia, só existe um esquema indicado. O esquema é um esquema com 3 drogas, são 3 novas drogas. No caso seria um esquema com tenofovir, com a lamivudina e com atazanavir. Essas são as 3 drogas indicadas pelo novo protocolo. As drogas devem ser tomadas uma vez ao dia por um período de 28 dias. E esse paciente ele precisa ter um acompanhamento sorológico no momento do acidente. A gente faz a coleta da sorologia do paciente. E depois, com 30 dias do acidente e 90 dias do acidente. Ou seja, depois de 4 semanas e com 12 semanas após o acidente. O protocolo anterior, ele previa que o acompanhamento clínico sorológico, ele deveria ser realizado no momento do acidente, depois com 6 semanas após o acidente, depois 3 meses, 6 meses e 12 meses. Ou seja, nós tivemos uma mudança não apenas no esquema de antirretrovirais, que agora nós temos 3 novos antirretrovirais, como também no acompanhamento clínico sorológico. Uma outra mudança que o novo protocolo traz é em relação ao início da quimioprofilaxia nos casos de pacientes fontes desconhecidos. Pelo protocolo anterior, se o paciente fonte fosse positivo, era necessário indicar a quimioprofilaxia para o profissional. Se o paciente fonte fosse negativo, essa quimioprofilaxia não era indicada. E se a fonte fosse desconhecida ou se o paciente se recusasse a permitir a coleta do sangue para avaliação da sorologia, a quimioprofilaxia ela não era indicada na maioria das vezes. O protocolo novo, que é o protocolo que saiu no final de 2015, como eu disse, ele traz como uma das mudanças a indicação da quimioprofilaxia nessas situações. Ou seja, a quimioprofilaxia ela vai estar indicada a partir do protocolo novo em que situações? Nas situações em que o paciente fonte seja positivo ou nas situações em que o paciente fonte seja desconhecido ou a sorologia seja desconhecida. E ela não está indicada em que situações? Não está indicada se o paciente fonte tiver uma sorologia negativa ou se o profissional acidentado tiver sorologia positiva, porque nesse caso, se o paciente o profissional tiver uma sorologia positiva, ele já é contaminado, não há necessidade de se iniciar a quimioprofilaxia, é necessário iniciar o tratamento e não a profilaxia. E a terceira situação que contraindica a quimioprofilaxia é se o acidente aconteceu há mais de 72 horas. A quimioprofilaxia ela deve começar o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 2 horas após o acidente, mas nunca depois de 72 horas, ou seja, o limite máximo de tempo para iniciar a profilaxia é de 72 horas. Então, pessoal, fiquem ligados aí nas dicas, que são a mudança do esquema profilático, das drogas, que agora nós temos as 3 drogas para qualquer tipo de acidente em que a quimioprofilaxia esteja indicada, que são lamivudina, tenofovir e atazanavir.
A outra mudança importante é em relação aos critérios de indicação da quimioprofilaxia, onde entra a indicação nos casos em que o paciente fonte é desconhecido ou a sorologia é desconhecida, e também em relação aos intervalos de sorologia para acompanhamento. Agora recomenda-se a coleta da sorologia do profissional acidentado no momento do acidente, depois com 30 dias e depois com 90 dias, quando o caso é dado por encerrado após os 28 dias de quimioprofilaxia, se o resultado for negativo. Ok, pessoal? Fiquem ligados aí no protocolo novo. Vou deixar para vocês o link com o protocolo completo nos comentários para vocês poderem ler. Ok? Grande abraço para vocês. Fiquem com Deus.